dia para você de casa nesta segunda-feira, 11h30. Começamos agora o RF com você, uma semana abençoada. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Policial impede assalto a mães durante festa com crianças. Posto de saúde pega fogo no Rio de Janeiro. Restrição à exportação de frango brasileiro deixa preço dos ovos mais barato. Bombeiros encerram buscas por vítimas em escombros do prédio que desabou. Motoristas ficam ilhados em meio a fogo cruzado no Rio de Janeiro. E pesquisa revela que consumir água da torneira pode proteger os dentes. O RF com você está apenas começando. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar também aqui no RF com você, na reportagem especial sobre mudança de comportamento por amor. Você acredita que é possível? Bom, o príncipe Harry acabou mudando muito para se casar, viu? Mas será que é real? A gente discute isso aqui daqui a pouco com uma psicóloga. Agora as principais notícias do dia. 2 casos parecidos chamaram a atenção no final de semana. Policiais de folga impediram assaltos e um deles foi uma policial que iria participar de uma festa de Dia das Mães. Dentro da farmácia, clientes começam a correr. Tentam se proteger do homem que acabou de entrar armado. Em outro corredor, este rapaz é um policial militar de folga. Ele avança e dispara contra o assaltante. Outro criminoso foge. Marcelo da Silva, de 18 anos, morreu no hospital em Guarujá, no litoral paulista. Outra policial, que também reagiu ao assalto, foi homenageada pelo que o governo de São Paulo considerou um ato de bravura. Cabo da Polícia Militar há 20 anos, Kátia tem 2 filhas e ia participar de uma festa na escola onde uma delas estuda. Mas a comemoração não chegou a acontecer. Pensei apenas, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, da minha filha, e deu tudo certo. As imagens mostram alunos e pais na porta do colégio. Uma mãe passa apressada com a filha, apontando para trás. Outras começam a observar a rua, preocupadas. Erivelton Moreira, de 20 anos, chega com uma arma na mão. Algumas pessoas correm. Kátia espera as vítimas saírem da mira do assaltante, tira a pistola da bolsa e atira 3 vezes no criminoso. O homem morreu no hospital. Na hora eu pensei que eu tinha que ter atitude, porque nós policiais, a gente é preparado para isso, nós temos treinamento para isso, a gente tem que ter atitude, pensar muito rápido. E a minha preocupação na hora foi que a minha intervenção fosse de maneira mais próxima a ele, para que não ocorresse o risco de machucar ou qualquer coisa assim, outras pessoas, porque tinham crianças correndo. Segundo a policial, antes de ser baleado, o assaltante atirou. Ele efetuou 2 disparos e a munição falhou e o outro foi efetuado. Erivelton já tinha passagens na polícia e condenações por vários crimes. Roubo, organização criminosa e ocultação de cadáver, mas estava em liberdade desde 2016. Rodrigo é vizinho da escola onde a tentativa de assalto aconteceu. Ele conta que os roubos nesta rua são frequentes. Que já teve casas aqui nessa rua que foram invadidas por bandidos. Já teve a minha irmã que já foi roubada de frente em casa, eu aqui na esquina. Então tem sido bem perigoso aqui o movimento. Das outras vezes que aconteceu isso por aqui, sempre o bandido conseguiu escapar. Dessa vez foi diferente. E no Dia das Mães, trabalhando, Kátia não pôde ficar com as filhas, mas recebeu o carinho de outras mães da escola. Está sendo gratificante, por ter salvado todas as vidas, que a gente não sabe como seria o decorrer disso, porque a gente é para isso que a gente está aqui nessa profissão, para defender as vidas, e foi o que eu fiz. Parabéns pelo ato de coragem dessa policial. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Pacientes tiveram que deixar uma unidade de pronto atendimento às pressas. É que o local começou a pegar fogo. Muita fumaça e confusão. Saindo fumaça por todos os lugares dentro da UPA. Pacientes que estavam internados na UPA de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tiveram de deixar o local durante a noite por causa do incêndio. Algumas pessoas estavam no soro. Isso aqui todos do lado de fora tendo que tirar o acesso.
Bem na hora do incêndio, a estudante Priscila estava trazendo a mãe com falta de ar. No momento que a gente estava chegando na UPA, os pacientes estavam saindo, correndo, porque o pessoal pediu para se retirar. A direção da UPA informou que os funcionários conseguiram apagar o fogo com extintores. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado. Encontramos a sala que pegou fogo vazia e com muita água no chão. As macas foram empilhadas no pátio. 12 pacientes que estavam internados nesta ala tiveram de ser transferidos às pressas para outra unidade de saúde. Foi tudo feito dentro das normas técnicas, com tranquilidade e sem nenhum incidente. O respirador mecânico que pegou fogo é alugado a uma empresa. O equipamento vai passar por uma perícia para saber o que provocou o curto-circuito. A UPA foi reinaugurada há um ano. E segundo a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, os equipamentos são novos e passam por manutenção regularmente. A unidade foi fechada e deve reabrir após uma vistoria técnica. E as buscas por vítimas dos escombros do prédio que desabou em São Paulo foram encerradas pelos bombeiros. 4 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Durante 13 dias foi assim. 1.700 bombeiros que enfrentaram fogo, fumaça, poeira. Enquanto não encontrar o piso do segundo subsolo, nós vamos parar. No domingo, cão farejador entrou ali pela última vez. A água usada para combater as chamas e que encharcou o subsolo jorrava no asfalto. Bombas e mangueiras foram usadas para drenar o terreno. Os bombeiros queriam chegar ao segundo subsolo e conseguiram, para ter a certeza de que ninguém mais seria encontrado. Falta identificar os restos mortais encontrados nos últimos dias. 4 pessoas seguem desaparecidas. Não necessariamente esses desaparecidos estavam lá embaixo, como já ocorreu durante o próprio transcorrer da ocorrência de pessoas que foram encontradas, inclusive em outro estado. Foram identificados Ricardo Pinheiro, Francisco Lemos Dantas e os gêmeos Wendel e Werner Saldanha, de 10 anos. Prédios vizinhos ainda estão interditados. Famílias do edifício que pegou fogo e desabou permanecem acampadas no centro de São Paulo. Que a gente não quer dinheiro, a gente só quer um teto para ficar. Bombeiros voltaram para casa com a sensação de missão cumprida. Bom, e um servidor público que estava afastado do cargo foi preso por tráfico de drogas em Limeira. O homem de 45 anos tinha uma plantação de maconha dentro da própria casa. A Delegacia de Investigações Gerais de Limeira apreendeu no local 177 vasos já plantados, além de sementes, balança e equipamentos para embalar a droga e computadores. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia de que no bairro Montezuma, em Limeira, havia venda de entorpecentes e chegou a se surpreender com o esquema montado dentro da casa para o cultivo da erva. No local havia até mesmo estufa. A droga era armazenada em todos os cômodos da casa. A suspeita é de que o acusado plantava, preparava e vendia a droga. Os diversos tipos de maconha eram comercializados para pessoas de classe social elevada, já que o preço mais barato era de R$ 80 cada grama, podendo chegar até R$ 300 a mesma medida. Verdadeira engenharia do crime, né? Bom, e o cancelamento da compra de carne de vários frigoríficos brasileiros por empresários estrangeiros tem prejudicado e muito a produção. Vamos ver. O frigorífico de Capinzal, no meio-oeste catarinense, suspendeu as atividades por 30 dias. Outras 3 unidades da BRF, em Goiás e no Paraná, também devem entrar em férias nos próximos dias. A empresa diz que está ajustando a produção por causa do veto da União Europeia à compra de frango de 20 produtores brasileiros. A medida foi tomada depois da segunda fase da Operação Carne Fraca, que investiga o suposto envolvimento de funcionários do Ministério da Agricultura no esquema de fiscalização irregular de frigoríficos.
Segundo entidades ligadas ao setor, o embargo ameaça 45 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Além do risco de fechamento de postos de trabalho nos frigoríficos, também existe a preocupação com 130 mil famílias que atuam na avicultura. A suspensão dos abates de frango provoca perdas para os produtores de capinzal. O setor busca novos mercados no exterior para minimizar os efeitos do embargo. Essas férias coletivas que foram dadas já é uma forma de tentar equilibrar, calibrar novamente essa produção sem demissões. Bom, e a restrição da compra de frango brasileiro mudou o mercado nacional. O preço dos ovos caiu bastante. A Leila veio ao supermercado sem pensar em levar ovos, mas com o preço baixo, a dona de casa mudou os planos. Vou fazer bolo, porque lá em casa todo mundo gosta muito, eu tenho uma receita que leva 6 ovos. E aquela história de omelete com 2 ovos já não existe mais. Pode ser dar meia dúzia. Os ovos nunca estiveram tão baratos Brasil afora e o consumidor comemora. É um alimento super pronto, né, assim, rico em vitaminas e o preço está ótimo. Melhor que carne. Até em bancas de rua já é possível encontrar ovo à venda. Eu consegui vender mais ou menos 32 cartelas de ovos. Hoje você vai bater o recorde, então? Hoje sim. Vai vender quantas? Umas 50? Por aí. A produção de ovos no Brasil este ano bateu recorde, 831 milhões de dúzias no primeiro trimestre. A explicação está na crise do frango. Com a queda nas exportações, os produtores estão evitando que eles virem aves. Em todo o país, o preço baixou em média 4,16%. Em Goiás, caiu mais 9,53% e em Curitiba, 20%. Mas mesmo pagando pouco, é preciso observar a qualidade. A data de validade, ver se ele está bem embalado, se o ovo não tem nenhuma fissura, nenhuma estria, tem que estar limpo, ele não pode estar sujo, porque todo o processo do ovo ele é lavado, ele é desinfetado. Bom, agora os casos em que a violência prejudica o atendimento na saúde. É isso mesmo. Um lote inteiro de doses de vacina foi perdido porque um criminoso roubou a fiação elétrica do local. Quem tentou tomar a vacina contra a gripe no posto de saúde não conseguiu e não foi por falta de doses. As pessoas não têm o que fazer e fica só dando prejuízo para os outros, principalmente no posto de saúde, onde todo mundo precisa, não é verdade? Foi um ladrão que causou todo esse transtorno. Ele invadiu a UBS na zona leste de São Paulo, subiu num poste e com uma faca de cozinha cortou a fiação. O criminoso roubou mais ou menos 35 metros de cabo. Acabou preso pela PM em flagrante, mas a essa altura o estrago já estava feito. O posto de saúde ficou mais de 6 horas sem energia elétrica e todo o estoque de vacinas se perdeu. O prejuízo é calculado em R$60 mil. A sala de vacinação ficou vazia o dia todo. Cerca de 250 pessoas deixaram de ser imunizadas. A gente chega aqui 20 para 6 da manhã, enfrentamos uma fila. Chega na hora, não tem nada, tá tudo roubado. Não é a primeira vez. Prejudica, né, a gente, a criança que precisa, né? Todos nós precisamos da vacina, mas é a criança em primeiro lugar. Ela mesma está doentinha. Se precisasse tomar vacina, como que ia fazer? O Conselho de Saúde da região vai cobrar da prefeitura responsável pela UBS mais segurança no local. Os 2 conselheiros vão cobrar por segurança à noite aqui. Você não tenha dúvida disso, porque hoje foi fios, energia elétrica. Amanhã pode ser algum funcionário sendo assaltado. E esse problema não é exclusividade da maior cidade do Brasil, não. Um dia antes desse furto, um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é que foi invadido por ladrões. E por lá, o prejuízo para a população também foi enorme. O estoque do banco de sangue teve que ser descartado. Os criminosos roubaram equipamentos do sistema de refrigeração do hospital e computadores. A beneficência portuguesa fica na região central da cidade. E mesmo com todas essas grades, os ladrões deram um jeito de entrar. Pelo jeito foi por volta de 3 e pouca da manhã, mais ou menos, isso que aconteceu. Foi o terceiro furto em pouco mais de um mês. Os criminosos que invadem unidades de saúde não poupam nada que tenha algum valor. Nessa UBS da Zona Norte de São Paulo, até o para-raios foi levado. Além de torneiras, fios de cobre e produtos de limpeza.
O posto ficou sem telefone e sem energia elétrica. A tubulação de água e o compartimento para os cilindros de oxigênio foram destruídos. Vacinas estragaram pela falta de luz. Um prejuízo só em medicamentos que superou os R$80 mil. Em outubro do ano passado, bandidos disfarçados com jalecos se infiltraram neste hospital particular de São Paulo. Uma câmera de segurança mostra a chegada da quadrilha, que arromba a porta da sala de medicamentos para o tratamento de câncer. A dupla quebra a geladeira e lota a mochila com os remédios. O roubo foi avaliado em R$2 milhões. Algumas caixas de remédio custavam R$20 mil. Depois do caso, o hospital instalou uma porta blindada no local e aumentou a segurança. Em Santo André, na região do ABC, este hospital público também já teve medicamentos roubados. O assaltante veste um jaleco e com uma arma obriga funcionários a carregar as caixas num carrinho de mão. Quem perde é sempre quem mais precisa, a população carente, que vê os recursos serem levados e o serviço público cada vez mais precário. Causa muita revolta. A gente procurar as coisas, né, um pouco que tem ainda dos governantes e nessa condição aí, mas fazer o quê, né? Não dá para acreditar, né? Até que um parente de um bandido como esse precise também do atendimento, né? Agora você vai ver cenas impressionantes do desespero diante da violência no Rio de Janeiro. Moradores tendo que se virar como podem no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais. Olha só a situação. E amarelo, totalmente parada. Ó, o tiro não parou, ó. Muito tiro, ó. Muito tiro. Passageiro, motorista deitado, se abrigado. E o tiro continua. A situação da linha amarela. O carro teve que ser abandonado. E subiu esse carro aí, pessoal. Alô? Boa. Atenção aí. Abaixa só, parceiro. Tá vindo por dois lados. Muito difícil, né? Porque já é a segunda vez que eu passo por isso. Complicado, viu? Complicado. Na nossa cidade, desse jeito, pagando todos os impostos, fazer isso. É, só abaixa, abaixa aí, tá perto dos policiais você. Fica abaixado aí, você encosta aqui, ó, por favor. Por tratar dos carros, vai. Atrás dos carros tá vindo dos dois lados. Tá vindo dos dois lados? Tá bom, pode deixar. Situação, hein? Muito medo, né, vereador? Muito. Impressionante isso. Quanto tempo a senhora tá aqui já? Ah, pelo menos uns 15 minutos. Muito tiro? Muito. Tá demais da conta. Se abrigando como pode, né? É. Fazer o quê, né? Qual o seu nome? Miriam. 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 Qual a profissão? Bióloga. A situação, olha só. Rio de Janeiro. Desespero, ó. Desespero de quem passa pela linha amarela. Desespero dos passageiros do ônibus. Muito difícil. Aqui no chão. Senhor, como nós não somos pessoas de bem. Ai, dá misericórdia, Senhor. Ai, ajuda. Ai, Senhor. Eu sou uma idosa de 70 anos.
Todos os nossos irmãos aqui, todo mundo em apuro. Ai, menina, nada para nos proteger, só o Senhor, que a gente está abandonado. Ai, o que fazer? Ai, nessa cidade, Senhor. Ai, por misericórdia divina. Ai, nos me ajuda. Ai, Senhor, céu, Jesus, misericórdia. Ai, Senhor. Ai, Tiro não, tiro não para. Ai, Olha só, um bebezinho. Olha a situação, chegou um policial agora, a mãe e o filhinho, desesperados. Quem mais quer que acabe sou eu. Policial tentando acalmar as pessoas que estão se abrigando. Bebê, ó. Um casal com um bebezinho, uma criancinha. Muito difícil a situação, né? Esse é o Rio de Janeiro, né? Triste. Muito triste. Não posso atender. Não queria minha mãe ver isso, ela morre. A senhora tá bem, graças a Deus. Os policiais estão aqui, vão proteger a senhora, tá bom? Nos protege, Você vê a situação. O bebezinho, né? O bebezinho você tá vendo. Olha o policial, ó. Situação do Rio de Janeiro, uma cena infelizmente que já se tornou rotina lá na cidade maravilhosa, né? Que não é tão maravilhosa assim. Agora vamos entender melhor todas as mudanças referentes à lei seca. É que quem for pego dirigindo embriagado terá punições mais rígidas. O novo texto da lei, segundo o advogado especialista, na realidade foi criado para trazer punições mais rigorosas ao motorista que cometer, sob o efeito de álcool, homicídio culposo, sem intenção ou lesão corporal grave ou gravíssima. A questão, na verdade, a tentativa da nova lei agora é tentar moralizar efetivamente a questão do dirigir embriagado, né? Porque não havia uma sensação de punibilidade no Brasil. Porque cansava-se de ver os acidentes, quando aconteciam acidentes, ou a localização de motoristas embriagados
embriagados e até eventos causados, né, eventos de morte causados por embriaguez no trânsito, mas mesmo assim a sensação de punibilidade ela sempre prevalecia. Ou seja, o cidadão não se sentia intimidado com isso. Por quê? Efetivamente, por mais que não se queira ver qualquer prática desse tipo e a pessoa solta, ele chegando na delegacia bastava pagar a fiança e poderia sair. E a intenção nova do legislador foi não só penalizar de forma mais séria, né, esse tipo de crime causado por embriaguez no trânsito, como também evitar esse sentimento de impunibilidade, na verdade. Porque hoje o agente, se ele cometer qualquer tipo de crime no trânsito, quer seja lesão corporal de natureza grave, quer seja um homicídio, ou mesmo que ele seja flagrado num estado de embriaguez flagrante, ele vai ser conduzido ao distrito policial, ele vai ser autuado em flagrante delito e vai ser enviado à cadeia pública sem o direito de fiança, porque a previsibilidade dessas penas não autoriza o pagamento de fiança na delegacia de polícia. O motorista que misturar álcool mais direção e ferir alguém no trânsito responderá de 2 a 5 anos de reclusão e não mais de 6 meses a 2 anos. Já nos casos de homicídio, a pena, que era de 2 a 4 anos, subiu para de 5 a 8. A alteração entrou em vigor no dia 19 de abril. O rigor aumentou também para os motoristas que forem flagrados pelos bafômetros. A pena já subiu com a intenção de mantê-lo na cadeia se condenado, né? Na verdade, a gravidade da pena ela vai ser dosada de acordo com cada fato, mas independente da pessoa cometer um crime de homicídio, cometer um crime de lesões corporais ou pelo simples fato, fato de estar dirigindo embriagado, a pena está muito mais severa. O dirigir embriagado ainda hoje, por esse fato só, não ensejaria uma condenação justificável de uma cadeia, mas o homicídio com certeza absoluta sim, a lesão de natureza grave também com certeza você vai poder ser penalizado com a cadeia efetiva, sem o direito eventualmente de um regime aberto ou um regime semiaberto aí que privilegiaria mais ainda o cidadão, na verdade, porque ele está condenado, mas não existe efeito prático disso. Nas ruas de Campinas, a população aprovou a mudança. Sim, porque é muita irregularidade, né, na lei. Então eu tenho conhecidos da família que perdi entes queridos e para a pessoa que estava alcoolizada não aconteceu nada. Não é justo que venha a pessoa alcoolizada ou usando qualquer tipo de substância que venha influenciar no seu estado psíquico e venha causar um transtorno. Tanto faz a ele, aos demais, à sociedade, assim por diante. Então eu sou a favor dessa pena, quanto mais já for, melhor será. Eu acredito que essa lei ela é boa para a população, porque ajuda a evitar os acidentes, né? Ajuda a evitar as mortes, né? E entra a conscientização para o pessoal não andar alcoolizado ao volante, né? Porque trânsito não é brincadeira. Inclusive, nesse final de semana, o primeiro caso no interior de São Paulo, um homem embriagado atropelou um casal. Uma pessoa morreu e ele foi preso sem direito à fiança. Agora o desafio de alunos brasileiros para chegar até a escola. Muitas crianças percorrem grandes trajetos por caminhos perigosos, o que acaba atrapalhando o aprendizado. Amanhece, os alunos da comunidade Castanheira, na zona rural de Manaus, começam a colocar o pé na estrada em direção à escola. Eles andam mais de 5 quilômetros por dia. Todos os dias a gente cansa. Só subir essa ladeira também. Caminhar na rua de terra é o desafio também dos estudantes de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Elizabeth faz esse percurso para levar o filho de 3 anos à creche. E ainda tem que atravessar um córrego. Tive que mudar minha filha para um bairro próximo, que dava acesso por outra rua, para não passar por aqui, porque nos dias de aulas que estava chovendo, ela não ia na escola e acabava perdendo o dia. Os riscos viraram pesadelo em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. As condições de uma estrada, por pouco, não causaram uma tragédia. O ônibus onde os alunos estavam caiu em um buraco e quase virou. As crianças tiveram que sair pela janela de emergência. Várias delas estão traumatizadas. Everson tem apenas 5 anos e lembra bem do que aconteceu. O caminhão da Capina estava vindo, o ônibus foi desviar, ele caiu no barro. Renata, a mãe de Everson, disse que ele está com medo de andar de ônibus e teve que ir a uma psicóloga. Ele ficou 2 semanas sem querer vir na escola, eu tenho que vir com ele todo dia dentro do ônibus para ele vir comigo, senão ele não vem, ele tem medo que o ônibus caia de novo. Em Manaus, a maioria desses estudantes nunca soube sequer o que é entrar em um ônibus escolar. Hoje em dia, quando eles vão para o colégio, quando chove, vem molhado, aí estraga material escolar e tem que comprar novamente. É essa dificuldade toda.
Alguns alunos, de tão pequenos, não aguentam a caminhada inteira e precisam ser carregados pelos pais. No trecho onde há asfalto, vem outro empecilho, as ladeiras íngremes. É bem cansado quando a gente sobe com a ladeira, com o pé. Quando chove, eles não vêm para a escola. Aí eu tenho que vir aqui avisar, né, o professor que não está vindo por causa da chuva. No Rio Grande do Sul, problemas durante o ano todo. Na época de chuva, a estrada vira um lamaçal. Na seca, sobram poeira e buracos. É ruim de andar por causa que fica balançando. A situação preocupa tanto porque essa estrada é o único acesso para chegar à escola. Há muitos anos, a comunidade do bairro pede por obras de melhorias, mas enquanto aguarda respostas do poder público, precisa enfrentar diariamente o risco que é transitar por aqui. Nenhum acostamento não tem, né? Não tem placa de sinalização. Temos uma ali em cima ali de a travessia de pedestre, mas quem é que vai atravessar para o outro lado, né? Uma escola de um lado e o outro lado é mato, né? Essa estrada sempre foi abandonada, sempre foi pedido, só que ultimamente a resposta da prefeitura é que essa estrada já é asfaltada, que consta que ela é asfaltada, mas cadê o asfalto? Os transtornos em Minas Gerais também começaram há tempos, ou melhor, há 3 anos. A chuva derrubou a ponte provisória e nada foi feito até hoje. Tem que passar dentro do córrego, vai entrar água dentro do nosso pé. Mas a minha menina de 7 anos já até caiu dentro da córrego. Aí eu passando ela assim, aí eu fui pisar em cima da manilha e a manilha rolou e eu caí sentado. Para esta pedagoga, especialista em educação infantil, toda a dificuldade enfrentada para chegar à escola e depois para voltar para casa tem consequências. A concentração das crianças diminui e a vontade de continuar a estudar também. Elas vão chegar mais cansadas, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade para poder se organizar dentro de salas de aula. Para estes estudantes, o principal dever de casa é continuar a sonhar com dias melhores. Tem um ônibus para vir. O poder público olha aí com mais carinho para essas crianças que elas merecem, né, bom? Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a mudança de comportamento por amor. Você acredita nisso? Você aí de casa que está me assistindo, você já mudou por amor? Se você mudou, pode mandar aí a sua opinião e contar a sua história para o nosso WhatsApp, eu quero saber, viu? 19971024854. Daqui a pouco a Amanda Abreu, psicóloga, estará aqui para falar se realmente as pessoas de fato mudam por amor. Será? O príncipe Harry mudou, viu, gente? Tá mais em forma, começou a comer coisas mais saudáveis, tudo pela noiva. E aí? Você também já mudou por amor? Pode mandar no WhatsApp a sua opinião e pode mandar a sua selfie do dia. Tem que ser assistindo aqui o RF com você. Não esquece do seu nome e a cidade. Falando em foto, pode colocar algumas participações agora para mandar aquele beijo de início de semana. Beijão para Adriana e Vicente de Juazeiro do Norte, Ceará. Super beijo para vocês. Ótima segundona pro Wesley, sempre ligadinho aqui no RF com você. Wesley, que é de Cipó, Bahia. Havana de Carlos Chagas, Minas Gerais, uma mineira participando aqui do RF com você. Super beijo pra você. Reportagem do dia, vamos falar sobre amor. Você acredita que é possível alguém mudar de comportamento aí por amor? Muita gente acha que não dá, viu? Mas outras pessoas acreditam que isso pode acontecer sim. E o principal exemplo vem da nobreza, viu? Olha só. De ovelha negra da família real ao noivo do ano. Harry, o filho caçula do príncipe Charles e da princesa Diana, já estampou manchetes de jornais com temas polêmicos. O que dizer do figurino de nazista escolhido para uma festa fantasia em 2005? Mas agora ele ganha destaque por uma mudança radical e positiva no comportamento. Um Harry mais maduro, com hábitos mais saudáveis e livre do cigarro. A responsável por essa mudança radical
a noiva, a atriz americana Meghan Markle. Aos 36 anos, Meghan quebrou vários protocolos impostos pela coroa britânica. De origem negra, divorciada e feminista declarada, a atriz parece ter conquistado não só o príncipe, mas toda a família real. O casal se conheceu em Londres em julho de 2016. Os dois foram apresentados por uma amiga em comum. E só assumiram o namoro publicamente meses depois, em outubro. Em novembro do ano passado, veio o tão esperado pedido de casamento. A cerimônia ocorre no dia 19 de maio. No final desta semana, um comunicado oficial da coroa britânica pediu para que as pessoas que forem acompanhar a chegada dos noivos ao castelo de Windsor levem o próprio lanche para o local. Tudo para dar um clima familiar à celebração. E o Harry, que vai subir ao altar, é bem diferente do jovem que, aos 17 anos, passou 24 horas em uma clínica de reabilitação depois de admitir que bebia e fumava maconha. Ou então do príncipe que, 10 anos mais tarde, causou um tremendo alvoroço na imprensa internacional. Ele foi flagrado nu numa festa, isso foi um choque para a monarquia. Isso tudo era sempre coisas muito polêmicas e coisas que não combinavam com a monarquia. Mas será que alguém com um histórico desses é capaz de mudar por amor? Possível depende do comportamento de cada um, não? Eu acredito que não. Cada um muda por conta própria. Eu acho que incentiva. Para essa especialista, a vontade de mudar tem que partir da pessoa. O companheiro pode apoiar e até servir como inspiração. A pessoa só muda quando ela realmente quer mudar. O outro pode ser um ponto de apoio, pode ser uma pessoa motivadora, que incentive, que abra caminhos. Às vezes a pessoa não tem hábitos saudáveis por falta de modelo e de acesso a esses hábitos ou a elementos que possam subsidiar esse hábito, né? Harry parou de fumar. Ele também eliminou as bebidas alcoólicas do dia a dia. Outro pedido de Meghan foi uma mudança radical nos hábitos alimentares do príncipe. De acordo com uma revista americana, Harry parou de comer carboidratos ruins. São aqueles carboidratos refinados. Então, tudo que é branco, farinha branca, arroz branco, biscoito, né, com farinha, enfim, refinado, açúcar branco. E por que ele é ruim? Então, além de aumentar risco para diabetes tipo 2, obesidade, a saciedade é muito menor, então você quer comer mais vezes ao dia, qualidade de vida zero. O resultado já apareceu na balança. Harry perdeu quase 5 quilos. Mas nem por isso a atriz é uma unanimidade. Essa semana, um site publicou a carta do meio-irmão dela, Thomas Markle Jr. No texto enviado ao príncipe Harry, o homem de 51 anos diz que esse é o maior erro da história dos casamentos reais. Segundo o irmão, Meghan usou o próprio pai, até ele estar falido. Depois, ela teria se esquecido do pai como se não o conhecesse. Ele diz que Meghan é uma pessoa insensível, superficial e vaidosa. E conclui, ela não convidou a própria família para o casamento. Apesar da carta, o Palácio Real divulgou uma nota para confirmar que o pai de Meghan subirá com ela ao altar. Intrigas à parte, pelo jeito, o amor pode mesmo transformar a vida de alguém. O Jefferson é prova disso. No segundo encontro com Thaís, ele teve que encarar um desafio e tanto. Logo de cara, a Thaís impôs uma condição. O Jefferson teve que largar o vício do cigarro. Foi um pouquinho complicado. E logo no segundo dia? No segundo dia eu já impus a condição, que era o cigarro ou eu. Não dava para nós, esse trio não dava para existir. Eu tinha assinado. Ele explica que já tinha vontade de deixar o vício de lado.
Com o apoio da namorada, tudo ficou mais fácil. Mas as mudanças não param por aí. Ao perceber que o namorado estava acima do peso e com problemas de saúde, Thaís tratou de impor novas regras. Eu já tinha uns hábitos diferentes de alimentação, né? Comia coisa mais saudável. E ele já só na parte gordurosa mesmo, sedentário. Eu falei, vamos ali comprar um tênis, vamos começar a fazer caminhada, troca essa calça jeans por uma bermuda pra gente caminhar. Dieta, atividade física e o fim do cigarro. O resultado? Jefferson perdeu 40 quilos em 5 anos. Mais feliz, saudável e agora completo. Há 1 ano e 7 meses, Jefferson e Thaís tiveram Vitor. Seja qual for a exigência, o Jefferson está disposto a aceitar. Afinal, a Thaís tem algo que mais ninguém tem. E o que ela tem? Meu coração, né? Tá respondido? Ganhou meu coração. Ai, o amor é lindo, né? Dia dos Namorados chegando, 12 de junho. E aí, gente, será que as pessoas realmente mudam por amor? A minha opinião, não. A pessoa tem que querer mudar, na verdade. Existe a possibilidade. Essa é a minha opinião, então vou perguntar agora para a psicóloga Amanda Abreu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marielle. Boa tarde. Boa tarde. E aí, as pessoas mudam ou não? A mudança ela é possível. Eu costumo dizer que as pessoas mudam, mas elas não se transformam, né? Porque todos nós temos uma tendência a se comportar. Então, de acordo com as mudanças que vão acontecendo, a gente pode mudar um pouco o nosso comportamento. Especialmente assim, começo de relação. Se não perde também a essência da pessoa, não é mesmo? Sim, exatamente. Todo mundo, cada pessoa tem uma essência, né? Sim, e a gente nós nos comportamos mais ou menos próximos daquilo, né? Não muito diferente. Bom, o príncipe Harry mudou, por exemplo, os hábitos alimentares. Isso é uma mudança bacana, positiva, saudável, né? Até para o casal, porque a noiva também segue essa tendência, mas é algo mais fácil de mudar, não é mesmo, Amanda? Sim, que vai ali de acordo com as contingências que a gente fala, o grupo que ele participa, o estilo de vida, que tipo de alimentação que eles fazem, se tem práticas esportivas, e de acordo com a relação, ele pode criar condições para facilitar essa perda de peso. Agora, a questão da rebeldia do príncipe Harry, né? Sempre foi capa aí de jornais, né? Envolvido com bebida, com cigarro, né? Às vezes em festas com garotas. Enfim, isso, gente, quando ele era mais adolescente, né? De repente ele não mudou esse comportamento pela noiva. Ele faz parte da realeza e a pessoa vai amadurecendo, né? A atitude da Marielle quando tinha 15, 18 anos não é a mesma atitude de hoje, né? Quando eu namorei lá atrás, meu relacionamento tinha um formato. Hoje é completamente diferente. As pessoas vão amadurecendo, na verdade, né, Amanda? Exatamente, porque nós podemos aprender com os erros, né? Então, há um padrão de comportamento que ele tinha, ele pode passar a ter um outro comportamento à medida que ele vai aprendendo e vai vendo que aquele tipo de comportamento trazia prejuízos para ele, vai adotando outras estratégias. A gente fala, ficando mais maduro tem a ver mais resistente à frustração. Pode ser frustrante ele falar, não vou tomar o terceiro drink, né? Mas ele vai aprendendo qual que é o limite dele e com isso vai tendo um outro tipo de comportamento. Amanda, e é normal quando as pessoas são mais jovens, adolescentes, quererem mudar o mundo e principalmente querer mudar o parceiro, né? A menina, de repente, mais nova, ela tem aquela tendência a querer namorar o mocinho que chama mais atenção, que é o bambambam da cidade, né? O mais namorador, vamos dizer assim, e fala, não, eu quero mudar. Eu posso, eu consigo, eu vou provar para todo mundo que eu quero mudar esse rapaz.
é dessa forma, né? E é bastante delicado, né? Porque a gente sabe que as pessoas mudam por conta própria, não pelo outro, pela vontade do outro, né? E o adolescente, ele tem bem essa questão da vaidade. Eu consigo, vou fazer o que ninguém fez, né? Vou transformar aquela pessoa, o que não dá certo. Porque é uma insistência ali, uma briga, cansativo. Uma tentativa de controle que, em geral, é frustrada. Aí, de repente, essa mulher amadurece e ela sabe que ela não quer mais o mais namorador, não é mesmo? Isso. Aí ela vai selecionando o que realmente ela quer. Perfil do parceiro. Isso, né? O perfil. Se você, de repente, não gosta de uma pessoa, por exemplo, que se expõe muito em rede social, que dá muito like em mulheres e tal, você vai começar a paquerar uma pessoa e ver que aquele homem curte um monte, comenta, né? E não tá nem aí. Sim. Aí você olha e fala assim, pra mim não me serve. Sim. Não é mais ou menos isso que acontece, vai selecionando, Exatamente. A mulher pode até ter atração pelo aquele outro estilo do que se expõe mais, né? Sim. Mas ela vai entendendo que aquele outro perfil, do que é mais na dele, é o que funciona mais pra ela. Bacana. Isso é amadurecimento realmente, Exatamente, né? Autoconhecimento aí. Com certeza. Temos muitas opiniões aqui. O Jorge Cigano de Juazeiro, Bahia. Eu mudei meu jeito por amor. Te amo, Paula. E ainda manda te amo aqui pra companheira. Vamos lá, tem mais opinião aqui. Olha só, a Cristiane de Araraquara, interior de São Paulo. Ela diz que ela e o marido, eles são testemunhas que mudaram por amor da água para o vinho. Tanto eu como meu esposo, nós dois mudamos. Nós éramos muito nervosos. Né? E ela diz algumas outras coisas aqui, que hoje o casamento está tudo bem, prova disso, estão há 1 ano e meio casados e esperando uma bebezinha de 8 meses. Olha, que bom. Provavelmente o casal teve alguns ajustes aí. Ela diz que eles vieram de outros casamentos. Já tem experiência. Já tem experiência. É a tal da experiência, exatamente. Né? Saber realmente o que quer e o que não quer para a vida mais, mudar do né? jeito de ser nessa relação. Boa tarde, eu me chamo Iris, sou de Rio Claro. Eu acho que as pessoas mudam sim por amor. Eu, antes de casar, era muito festeira. Depois que eu conheci o meu marido, parei com tudo. E hoje sou muito mais feliz. Estamos juntos há 6 anos e vamos ter um bebê daqui 3 meses. Então, olha que bacana. Histórias positivas. Mas assim, provavelmente de um querer dela. Ela quis alterar essa vida, esse estilo de vida. Né? O preocupante aí é quando a gente deseja que o outro mude. Então é importante assim, ela provavelmente foi reconhecendo que esse outro estilo de vida trazia mais ganhos para a vida dela do que o estilo de vida passado. Temos mais uma opinião aqui, o Jeremias. Casei, mas não mudei. Minha mulher me aceitou do jeito que eu sou. Se tivesse mudado, nem estaria falando com você agora. Ou seja, deve ser ciumenta a mulher, né? Aí, o que fazer nesse caso? Se a pessoa pega e fala assim, já fala de cara, já revela, olha, eu não vou mudar meu jeito de ser. É uma escolha, né, Marielle? O grande problema aí é o quanto isso pode gerar sofrimento para a parceira. Porque muitas vezes o amor, ele não é suficiente para ter uma boa relação. Se o parceiro tem um estilo de vida que te causa sofrimento, aceitar aquela condição não pode ser o caminho. E muitas pessoas aceitam. Aceitam e ficam em sofrimento por anos. Pro resto da vida, às vezes. Muitas vezes. Né? Prefere não terminar, prefere não expor isso para a sociedade e sofre diariamente. Isso. É um erro, né, Amanda? Exatamente por conta disso, esse prejuízo que vai sendo administrado, essa condição, eu digo sempre assim, é importante que a gente encontre um lugar confortável na vida, né? Se todo dia a gente tem um registro, não gosto dele ou dela, esse comportamento é algo que me chateia, né? E isso é uma vivência pesada, que não traz felicidade aí. Então é algo que tem que ser avaliado. Né? O bônus e o ônus, a gente costuma dizer. Falar assim parece fácil, mas na hora de colocar um ponto final, realmente é difícil, Amanda. Muito difícil. Qual o seu conselho? De repente a pessoa está em casa e realmente vê que o parceiro, a parceira não contribui aí para essa felicidade, todo dia anda triste e fica realmente remoendo tudo isso. Poxa, preciso terminar, mas eu não tenho coragem.
Como dar o primeiro passo? É algo extremamente complexo, né? Porque a gente fala de separações, muitas vezes de casamentos longos, e daí essa questão já envolve bens, envolve família, o gostar, o histórico. Então a importância aí do pesar tudo isso. Muitas vezes é caso de procurar uma ajuda técnica, né? Um apoio psicológico para que a pessoa consiga identificar que mudança é possível. Vai ter mudança? Não. Se não tiver mudança, que comportamento que eu tenho que ter para poder sair dessa relação? Porque torna-se também um círculo vicioso, né? Exatamente. Termina, volta, termina. Isso é destrutivo. Estou aqui com a Amanda Abreu, ela que é psicóloga. E sabe o assunto do dia? No primeiro bloco mostramos já uma reportagem. O príncipe Harry vai se casar aí no final de semana, né, gente? E ele mudou, teve uma mudança aí de comportamento. Ele sempre foi conhecido aí muito festeiro, né? Capas de jornal de forma negativa, inclusive, né, Amanda? E agora com o noivado, o príncipe aí, o Harry, olha aí, imagens do príncipe. Ele mudou inclusive os hábitos alimentares, emagreceu para o casamento, está tendo uma vida muito mais saudável, vem fazendo as ações voluntárias junto com a noiva, inclusive. Enfim, e despertou aqui o assunto para a entrevista. Será que realmente uma pessoa muda por amor? Amanda pode repetir, uma pessoa muda ou não por amor? Então, a pessoa ela pode até mudar, né? Mas essa mudança, ela tem um limite. Como eu estava dizendo, as pessoas podem mudar, mas elas não se transformam. Porque a gente tem uma tendência ao comportamento aí, né? A maneira com que a gente se comporta nas nossas relações. E isso pode acontecer, por exemplo, começo de relação, muitas vezes a pessoa muda bastante. Mas às vezes ela não sustenta aquela mudança por muito revelando, tempo. Né? Por isso a importância do namoro, né? Às vezes as pessoas se apaixonam impulsivamente, vão morar logo juntas e acabam pulando essa fase, que é uma fase de conhecer o comportamento do outro. E ainda assim, quando vai morar junto, não dá certo, né? Porque daí porque de fato a gente conhece, né, Amanda? É uma outra condição, tem outras coisas envolvidas ali do dia a dia, né? Amanda, pergunta rápida, vamos ver o que é fácil de mudar e o que não é fácil de mudar. Ciúmes, uma pessoa ciumenta. Bastante difícil. Muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa que bebe. Também bem difícil. Bem difícil. O que fuma? Também bem difícil. Uma pessoa que é festeira. Também é difícil. Poxa. São hábitos que têm um custo de resposta grande, que a gente costuma falar, que são muito interessantes para aquela pessoa. É mais fácil o parceiro, então, encontrar que nem, a pessoa gosta de festa, então melhor encontrar uma parceira que também goste. Um perfil semelhante. Hoje a gente sabe, aquela ideia, né, de os opostos se atraem, mas a gente sabe que é quem tem mais afinidade que são as relações que tendem a dar certo. Então eu gosto de futebol, ele gosta de futebol, eu gosto de beber de vez em quando, ele gosta de beber de vez em quando, né? Essas são as relações que tendem a dar certo. A questão do futebol, gente, eu acredito que seja aí motivo de briga em muitos casais, né? A mulherada fica louca com o encontro de quarta-feira dos amigos pro futebol, pra cervejinha, né? Aí a mulher acha que vai mudar o homem, que ele vai deixar daí de encontrar com os amigos. Isso é difícil de mudar também, né? É difícil, né? Porque tem muitos ganhos envolvidos para ele, né? Essa questão do encontrar os amigos, da cerveja, do comemorar o gol. Tem pessoas que viajam até o estádio, vão ver os jogos, então tem essa questão das viagens. Então tudo isso é a paixão da pessoa. Nesse caso aí, à medida que a pessoa entra numa relação que a pessoa gosta muito de futebol, a importância do aceitar esse hábito, essa paixão. É aceitável, né? Sim. Eu acho que o casal tem que ter um momento individual também. É extremamente importante a gente falar isso, né, Amanda? Extremamente importante. Poxa, ele foi encontrar com os amigos, vá você encontrar com as amigas, não é? Faz uma janta em casa, vai no restaurante. É importante essa convivência, exatamente, né? Porque a gente vê quando as pessoas, ainda mais as relações longas, né? As pessoas, elas vão, cada uma faz, tem o passatempo individual, e depois elas se encontram, elas têm as novidades,
verdade, o que contar. Agora o casal que tá sempre grudado, até as piadas são as mesmas. Não dá pra contar piada porque o outro já viu, não vai rir, né? Então fragiliza ali a relação, não tem novidade. É importante sim ter espaços individuais, é fundamental. Olha, tem muitas opiniões aqui, viu? As pessoas contando as histórias de amor. Já mudei muito, mas meu parceiro não me entende. Ela é de Monte Castelo, interior de São Paulo. Ela se chama Selma. Eu não tenho sorte no amor. Que frase triste, Selma. Tem sim, a gente tem que falar que a gente tem sorte no amor e tem que saber escolher bem o amor. Qual a dica que você dá pra Selma? Seria importante que a Selma tentasse identificar o que está se passando na vida dela, né? Os relacionamentos, eles começam da escolha. Que tipo de parceiro ela está escolhendo, né? E ela entender que tipo de relação ela está buscando e ir atrás disso, porque ela vai entendendo, né? Eu gosto de uma pessoa que seja mais generosa ou que não saia tanto, e daí buscar isso, porque se ela busca uma pessoa muito diferente dela, uma pessoa que tem um jeito que provoca ciúmes, que a faz sofrer, a tendência é a relação não dar certo. Olha, boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu tenho um relacionamento de 1 ano e 4 meses. No início era muito complicado por causa da bebida, mas ele mudou. Agora o problema que atinge meu namoro é o nosso passado. Ontem chegamos a colocar um fim no namoro por esse motivo. Ele mudou por mim, mas eu não mudei por ele. Que é essa questão do aceitação. O passado não se mexe. Até às vezes as pessoas entram no erro de ficar comentando detalhes sobre o passado, isso gera muito ciúme. Meu ex-namorado era assim, né? Me fazia isso. Detalhes da vida sexual, não dá certo. Desnecessário. Né? Exatamente. Põe um ponto final, passado é passado, ou não tem como mudar o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Às vezes até pra apimentar, né, Amanda? No começo, a pessoa vai lá e começa a falar, meu ex-namorado fazia isso, me fez aquilo, me procurou por mensagem, até para dar uma apimentada, deixar o parceiro, o companheiro com ciúmes, mas ele não sabe. Isso aí vai motivando uma outra fragiliza, né, o parceiro, deixa inseguro, de repente acaba causando aí os ciúmes. Não, né? É positivo para a relação. Não é positivo. Não é. Bom, temos mais uma opinião aqui. Meu marido era muito festeiro, ele mudou porque me ama. Tatiane Bonfim. Aqui está um exemplo claro que a pessoa muda quando ela quer. Sim, é possível, né? Mas a gente não pode idealizar. Muitas vezes tem outras coisas ali também, não só relação. Perdas em termos de trabalho, de amizade, do status perante o grupo que ela participa. Então tem tudo isso. Às vezes a pessoa muda de grupo, né? O estilo de cada grupo, tem grupo que bebe mais, tem grupo que bebe menos, tem grupo que se reúne mais em casa, tem grupo que sai mais pra balada. Então isso tudo vai contribuindo. Às vezes a pessoa muda de trabalho e a cultura naquele trabalho ajuda ou atrapalha a relação dele, tem tudo isso. Tem uma opinião aqui, nós falamos do futebol, né, Amanda? Eu mudo por amor. Inclusive, essa pessoa mudou por amor. Mas não deixo de amar o meu timão. É uma opinião saudável, masculina, né? Estou tentando achar aqui um comentário, porque estão vindo vários aqui, Amanda, mas uma pessoa aqui comentou o seguinte, que quando a gente ama, a gente tem que aceitar a pessoa com os erros e acertos, né? As qualidades e defeitos. Isso é bastante delicado, né? Porque muitas vezes os defeitos, eles pesam demais para a relação. Eles causam sofrimento. Então, para permanecer numa relação, é sempre importante colocar na balança o quanto aquele defeito tá onerando, tá tirando de mim. Porque muitas vezes as pessoas falam, o amor dá conta de tudo. Não. Às vezes a pessoa gosta muito do outro, mas ela está numa relação destrutiva, numa relação que a fragiliza, que a torna insegura, que coloca para baixo. Então tudo isso ele tem que ser medido, né? Na verdade, eu também acredito nisso. Tem uma opinião que é bastante interessante aqui também, Amanda. Estão chegando tantas opiniões que eu estou me perdendo aqui, viu, Amanda? Um minutinho só. Aqui, ó. A gente se ama muito e isso é difícil de deixar, de terminar, porque a gente se ama muito. Mas a pessoa diz que o namoro já está dessa forma. Não se combinam,
não têm os mesmos interesses. É o momento, então, de parar, Amanda? Então, sempre existe a opção, claro que assim, tem as questões de recurso pessoal, financeiro de cada um, a possibilidade de fazer terapia de casal. Hoje a gente recebe para terapia de casal, casais de namorados, de noivos, né? Porque nesse processo pode ser que as pessoas consigam fazer algum ajuste e dar sequência nessa relação de uma maneira saudável, né? Eu já ouvi, isso eu não atendi, mas eu já ouvi essa questão de casais que acabaram de casar, segundo casamento, e já vão para terapia, porque o primeiro deu errado, então elas já querem tentar corrigir algumas coisas para que dê certo a segunda relação. Porque na terapia o que acontece é um novo aprendizado. Então ali a pessoa pode aprender um outro tipo de se relacionar e a relação ser mais saudável, mais leve. Amanda, é uma dificuldade de hoje em dia também, a questão do mundo virtual, né? Hoje a pessoa vê um defeito na outra que de repente poderia ser mudado, sim, e só que ela já desiste de cara. Não é? Porque o WhatsApp hoje está muito fácil, Instagram, os aplicativos de paquera, Facebook, aplicativo de paquera, que na verdade é como se fosse um cardápio humano, né? Exatamente. Né? Você passa pra cá ou pra lá, você quer aquela pessoa ou não quer. É muito fácil hoje de se conquistar uma pessoa que seja por uma noite só, não ter vínculo. Então isso aí dificulta a gente criar raízes num relacionamento. É isso, né? Que você está falando, Mariana, é extremamente importante, algo que está acontecendo. É triste, na verdade. Isso, é triste, porque isso está trazendo muita dificuldade das pessoas se relacionarem. Porque a pessoa começa a conhecer alguém e sempre aquela passa pela cabeça, será que existe alguém melhor? Então eu vou continuar lá no aplicativo, ver se eu encontro alguém melhor. Poxa, eu gostei dessa menina. Ela é divertida, ela é bacana. Eu gostei do beijo, do abraço, questão de pele. Nossa, mas será que a outra lá, que eu ainda não fiquei, será que não é melhor? Daí vai pra outra. Isso, e às vezes tem como toda interação, como toda relação, que tem momentos de frustrações, brigas. Daí nesse momento que teve um problema de briga, a pessoa não resolve, vai pra outro. Daí a dificuldade de que essas relações elas se mantenham, porque daí vai interrompendo. Tá complicado aqui, eu vou pra outra, depois fica complicado, eu volto, eu vou pra outra, né? Então fica aquela questão, conhecem vários, mas não acabam estabelecendo relação de namoro, né, com nenhum ou com pouco. Então fica a dica aí para quem de repente está num aplicativo desse, encontrar uma pessoa, achar ela bacana, insistir, tentar conhecer, né? Isso. Obrigada pela presença, Amanda. Sempre eu que agradeço o convite. Falar sobre comportamento, amor, relacionamento, eu adoro esse assunto. É um assunto que mobiliza bastante as pessoas e a importância da gente estar podendo olhar para os próprios padrões de comportamento e promover mudanças aí de acordo com as nossas possibilidades para a gente ter uma vida razoável, para a gente ter uma vida satisfatória e feliz. E eu estou muito feliz porque eu não vou conseguir ler todas as opiniões, né? Mas tem muita gente falando, Marielle, a gente muda assim por amor, pois eu mudei. Gostoso as pessoas ver cheias de isso, esperança, né? E o importante é essa questão do estar sempre tentando, porque um bom relacionamento contribui muito para a vida da gente, nos fortalece para as outras áreas da vida, relações familiares, profissionais, com certeza. Você levanta de manhã com uma autoestima, né? Bom, sabe aquela grana que você precisa com urgência? Sabe, que pode te livrar do sufoco. Que tal ganhar então R$3.000 para resolver seu problema de dinheiro e pagar as contas vencidas ainda hoje? Participe da promoção Manda Prêmios e concorra a R$3.000 por dia, R$10.000 por semana e automaticamente concorra também ao próximo super prêmio aí de R$150 mil. É muita grana para resolver todos os seus problemas. Olha o recado do Joel Ferreira para você. Eu sou o Joel Ferreira, sou muito feliz que eu ganhei R$10.000 da promoção Manda Prêmio. Com essa grana eu vou pagar minhas contas e dar entrada no meu terreno. Eu liguei bastante e ganhei e vou continuar ligando, que eu quero ganhar até R$150 mil. Imagina uma pessoa explodindo de alegria. Sou eu, gente. Acredite na sua sorte. Se eu ganhei, você também pode ganhar. Claro que pode ganhar, Joel, mas tem que ligar, não é mesmo? 19996450917. Eu estou aqui sempre na torcida por você aí de casa. Olha, uma pesquisa da Unicamp em Piracicaba constatou que consumir água da torneira pode ajudar a proteger os dentes. Veja na reportagem de Larissa Israel.
A regra é simples: escovar os dentes depois de todas as refeições para manter a saúde bucal em dia. Mas podemos proteger os dentes, principalmente das cáries, ainda durante as refeições. O segredo: a água utilizada no preparo da comida. O benefício está na água que sai da torneira. Por lei, essa água recebe flúor durante o tratamento antes de chegar nas casas. E isso significa proteção, não só quando bebemos essa água, mas também quando ingerimos algum alimento que é produzido com ela. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Odontologia de Piracicaba. O estudo da Unicamp foi feito durante 2 anos. Foram coletadas amostras de saliva de voluntários enquanto se alimentavam e também após as refeições. O grupo de pessoas que comeu alimento feito com água fluoretada apresentou grande quantidade da substância na boca. Essa pesquisa foi feita para mostrar que o flúor da água, a importância do flúor da água não está só na água que você bebe. Está também no fato que toda vez que as pessoas cozinham um alimento com a água da cidade, da água da torneira, que é fluoretada, esse alimento absorve o fluoreto e quando esse fluoreto, a pessoa come o alimento, mastiga o alimento, esse fluoreto do alimento é liberado na boca para interferir com cárie dental. Ou seja, durante pelo menos 15 minutos da mastigação, ainda há uma liberação grande de flúor dentro da boca, que se mantém alta mesmo após 30 minutos do término da refeição. O que também chama a atenção é que desde que o flúor passou a ser obrigatório no tratamento da água, a incidência de cáries caiu pela metade em muitos municípios. É que o flúor impede a ação das bactérias que provocam as cáries. O flúor tem um papel extremamente importante no controle de cárie, né? A cárie dental é provocada pela ingestão de açúcar. Então as bactérias que vivem na nossa boca grudam no dente e toda vez que você ingere açúcar, essa bactéria transforma o açúcar em ácido e o ácido vai dissolvendo o mineral do dente paulatinamente, vagarosamente, até aparecer o que a população conhece como cárie buraco, as cavidades de cárie. Bom, o que o fluoreto faz, o flúor? O flúor tem um papel importante contrabalançando o efeito negativo do açúcar. Então, se o flúor estiver na boca, quando você está comendo açúcar, a quantidade de mineral que é dissolvido do dente é reduzido. Mas mesmo depois que você parou de comer açúcar, o que acontece? Esses minerais que foram dissolvidos, eles podem ser reparados pela saliva. A saliva tenta repor o mineral perdido pelo dente. E a saliva faz isso. Só que a saliva não é eficiente, 100%. E se o fluoreto estiver na boca, ele ajuda a saliva a reparar essas pequenas lesões de cárie que ocorrem no dia a dia das pessoas quando eles estão comendo açúcar. Segundo o professor que coordenou a pesquisa na universidade, o benefício é o mesmo, até quando a água da torneira é filtrada. Esse filtro de carvão, filtro de ozônio, cerâmica, esse filtro não retém fluoreto. Todo fluoreto que entra no filtro sai. A descoberta feita na Unicamp em Piracicaba teve repercussão internacional e a pesquisa vai ser publicada em uma revista científica da Europa, que é referência em estudos contra cáries no mundo. Esse é outro aspecto importante da pesquisa, né? Porque há um falso conceito de que fluoridação de água é para país subdesenvolvido ou para pobre, né? Como dizem para o Brasil. Então, nas mídias sociais hoje é muito comum você ver isso. Só o Brasil está usando flúor na água. Isso é coisa de pobre, né? Não sei o quê. Você deve saber, e todo mundo sabe, que, por exemplo, os Estados Unidos tem fluoridação de água, a Austrália tem fluoridação de água, Nova Zelândia tem fluoridação de água, Irlanda tem fluoridação de água como medida de saúde pública. Então, são países desenvolvidos que ainda defende a fluoridação de água como uma medida importante de saúde pública para diminuir as desigualdades sociais que há em qualquer país. Bom, você gosta de açaí? Uma nova pesquisa revela que o alimento pode ajudar a prevenir e a frear os avanços do câncer no organismo. No almoço da família do seu Orivaldo, arroz, carne, macarrão e açaí. Todos os dias ele é servido aqui. Se não tiver açaí, o almoço não está completo?
Exatamente, não está completo. Sempre fica faltando alguma coisa na barriga da gente. Tem que ter o açaí para completar. Substâncias presentes no açaí podem inibir o crescimento dos tumores. É o que confirmou um estudo da Universidade da Finlândia Oriental e do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos. A descoberta pode ajudar a desenvolver novos remédios para o câncer. O açaí, ele tem uma quantidade muito grande de flavonoides. São substâncias antioxidantes com poder anti-inflamatório. Também tem proteínas. E essas proteínas também poderiam servir de fonte de aminoácidos, fonte de alimentação para alguns pacientes que estão com câncer, talvez no intervalo entre uma quimioterapia, não havendo interação com o medicamento, fazendo um aporte calórico para esses pacientes. Pesquisadores descobriram que o pigmento do açaí é capaz de aumentar a atividade de uma enzima chamada sirtuína 6. Ela evita que uma célula adoeça e vire câncer. Os estudos mostraram que a antocianina presente no açaí inibiu o crescimento de células de câncer do intestino. Ela é o pigmento que dá coloração roxa ou avermelhada a frutas e flores. Por isso, a uva e o mirtilo também são aliados no combate à doença. Talvez, comprovando cada vez mais pesquisas sólidas, mostrando os benefícios dessa fruta, e podemos talvez começar a recomendar o consumo mais frequente dessa substância também para os pacientes. E é uma delícia, né? Bom, já estamos na reta final do RF com você e temos mais participações essa segundona para começar a semana com muito amor e carinho. Vamos lá, momento beijo aqui, né? Beijão pro Jorge de Juazeiro, Bahia, super beijo para você. Ótima semana para Josenilda de Caaporã, Paraíba, beijão. Josiane de Macaparaná, Pernambuco, com um gatinho ali em cima da TV, super beijo. A Rosa de Caicó, Rio Grande do Norte, beijão pra senhora também. Pedro Gabriel, lindo da titia, de Cândido Mendes, Maranhão. A Lúcia de Luzilândia, Piauí, beijão pra você, Lúcia. Ótima semana para Vênia, de Buritis, Minas Gerais, uma mineira, mais uma mineira participando aqui do RF com você, né? Beijão para todo mundo, uma ótima semana iluminada de muito amor e paz, luz também, viu? Eu volto amanhã, se Deus quiser. Beijão!